Graça e paz sobre a tua vida. A igreja, a família de Deus, o seu povo, sua família. Nós, quando nos convertemos, quando nos submetemos à vontade de Deus, quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, entendendo que somos salvos pela graça de Deus, nós somos inseridos na família de Deus. Igreja não é prédio. É o ajuntamento, são as pessoas que entendem o propósito e a vontade de Deus e, como família, desempenham a função neste mundo, revelando a multiforme graça de Deus. E nós precisamos entender e olhar cada um como membro da família. Entender que somos responsáveis por cada um, responsáveis pelo crescimento, pelo amadurecimento, e pela expressão da vontade do Pai no mundo. Se não olharmos dessa maneira, nós seremos meros religiosos e não desempenharemos nossa função como precisamos no corpo, conduzindo uns aos outros ao crescimento, ajudando uns aos outros na jornada para que possam revelar o Pai ao mundo. E como família, nós precisamos entender aqueles que são maduros, que já conhecem, que entendem da vontade do Pai. Precisamos entender, assim como Paulo escreve em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, e dá algumas recomendações de como devem cuidar uns dos outros. E ele fala sobre isso está lá, ele diz assim, olha, que aos mais velhos repreender e corrigir como se fosse o próprio Pai, os mais novos como irmãos e irmãs, as mulheres mais velhas como mães, tudo com muita pureza. Agora a igreja precisa cuidar das suas viúvas, mas se elas têm filhos e filhas e netos, estes devem cuidar delas, pois é forma de expressão de amor e principalmente que precisam entender que é sua responsabilidade cuidar dos progenitores. Agora, aqueles que não fazem isso na realidade, demonstram que não entendem e têm negado a fé e são piores do que os que não creem. Nós precisamos entender isso. A igreja é a família de Deus. Nós somos membros, irmãos, uns dos outros. E precisamos cuidar uns dos outros. Temos que entender desta forma, temos que olhar desta forma. Precisamos compreender isso. E zelar pelo crescimento, fazer com empenho isso. E quem faz com empenho, nós precisamos honrar, respeitar, reconhecer como aqueles com quem devemos olhar e seguir o modelo. Isso que nós precisamos entender, pois isso é família. E como família, nós temos a responsabilidade de amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Ajudar uns aos outros nessa jornada, para que, como igreja, cumpramos o papel, a nossa missão, o propósito, e vivamos de modo digno, revelando o Pai ao mundo, pois esse é o princípio, esse é o fundamento e essa é a razão da família de Deus. Um povo de propriedade dele, um povo de sua propriedade exclusiva para ser instrumento de manifestar ele ao mundo. Que a gente possa entender estas coisas, nos oferecer, fazer da nossa vida uma oferta, não só pela edificação uns dos outros, mas para o revelar do Pai. Por isso precisamos santificar o procedimento e manifestar o Pai ao mundo. Que a gente possa entender estas coisas e viver segundo este princípio e fundamento, entendendo que somos família. Família para revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.